Crianças, hoje na aula de língua portuguesa, vocês farão uma atividade de produção escrita, tá? Na página 71. Expressando ideias. Observe a sequência de figuras e escreva uma bonita história. Vou dar algumas orientações para vocês realizarem essa atividade. Primeiramente, eu quero que vocês pensem no título dessa história. O legal é pensar no título depois que a história já estiver pronta, tá? Geralmente, algumas crianças, eu vou pensar primeiro no nome da história e depois vou escrever a história. Então, a primeira orientação que a Pro vai dar para vocês é a seguinte: escrevam a história primeiro e depois de lerem a história, né, vocês verificarem o resultado, aí sim vocês pensem no título da história, tá bom? Então, a Pro quer um título para essa história. Temos aí 6 imagens, né? 6 sequências. A cada sequência que vocês observarem, eu quero que vocês escrevam um parágrafo. Ou seja, se há 6 desenhos, 6 parágrafos. Início de cada parágrafo, letra maiúscula. No decorrer desse bimestre, nós conversamos um pouquinho sobre o uso, né, dos sinais de pontuação. Então, eu quero que vocês explorem ponto de interrogação. Vocês podem explorar o travessão, até porque há duas personagens aí, né? Então, pode, quando houver um diálogo, uma conversa, né, entre o sapo e a menina, vocês podem utilizar os travessões. Quando a personagem for falar, vocês podem utilizar o sinalzinho de 2 pontos. Temos a vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação. Para quem serve o ponto de exclamação mesmo que eu não estou me lembrando? Lembre-se, esse ponto de interrogação, ele serve para expressar uma surpresa, uma alegria, um espanto, né? Algum tipo de emoção, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês caprichem na história de vocês. Façam primeiro um rascunho, tá? Porque se você errar nesse rascunho, não precisa ficar apagando. Aí você faz um risco, né? Reescreve. Aí depois que vocês fizerem um rascunho numa folha à parte, depois que tudo estiver pronto, aí eu quero que vocês passem para a apostila, tá bom? E não se esqueçam, tá? São apenas orientações e sugestões de como realizar essa atividade, tá bom? E até em relação à utilização dos pontos, né? Que é para você falar a questão do diálogo, né? Uma sugestão. Então, observem, né? As imagens e aí a construção da história, a elaboração dessa história é livre. É cada criança, né? Explorando a sua própria criatividade. Essa é a atividade de hoje, da aula de língua portuguesa.